Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Boa noite a todos. Faz o Senhor, Deus abençoe. Gostoso estar aqui, né? Gostoso com essa chuvinha, mas conseguimos chegar. Deus é bom, amém? Queria cumprimentar todos da TV Rica, aqueles que ficaram em casa, que estão em casa assistindo, né? Ou daqui de perto, ou de longe, de outra cidade, de outro país. Boa noite. Deus abençoe sua vida. Creio que o Senhor vai mover algo grandioso nessa noite, não é diferente das outras, mas Deus abençoe a Pezito, saudade, um beijo, glória a Deus por isso, amém? O frio na barriga nunca a gente vai perder, né? 20 e tantos anos e o frio na barriga continua, glória a Deus por isso, né? Que a hora que sumir esse frio na barriga, alguma coisa de errado tem, né? Deus é bom em todo o tempo, amém? Curva a sua cabeça, um minutinho só. Deus, o Senhor é bom. O Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é bom em todo momento. Nós nos rendemos ao seu senhorio. Nós nos rendemos à sua graça. Nós nos rendemos ao seu amor, porque o Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é sempre bom, sempre vai ser bom. Nós o amamos, Senhor, na beleza da sua santidade, da sua majestade, da sua grandeza. Nós bendizemos o seu santo nome e pedimos a ti, Senhor, que seja o teu Espírito Santo, Senhor Deus, falando, se movendo, se movimentando nessa noite. Somente a ti, Senhor, dá honra e toda a glória ao Senhor, seu santo nome. Amém, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Que bom estar aqui mais uma vez. Quinta-feira tem culto de mulheres, né? Vai ser uma bênção. Já me programei para estar aqui. Amém? Eu tenho até as 9? Amém. Senhor, desde ontem que tem ministrado ao meu coração, ao meu espírito, aquilo que é da vontade dEle, aquilo que Ele quer falar, e aquilo que Ele quer agir grandiosamente nesse mês. Nós estamos debaixo de uma palavra grandiosa, de uma palavra rica, de uma palavra para a eternidade, não só para esse tempo. Mas acabou o mês de outubro e começou o mês de novembro, uma outra palavra. Não, aqui é um combo. O Senhor vai agindo, Ele vai juntando as coisas e chega, né, a abençoar a nossa vida. Esse é o propósito dEle, nos abençoar cada dia. O propósito dEle é nos posicionar no centro da sua vontade, do seu propósito. Então o Senhor nos deu uma palavra grandiosa, ricamente grandiosa, não tem palavra, é imensurável essa palavra grandiosa que o Senhor determinou sobre essa casa e todos aqueles que creem, amém? Não só daqui, você que está na sua casa, você que está longe, você que não é desse ministério, mas você está assistindo pela TV Rica, que o Senhor realmente toque no seu coração, aí eu sei que grandes coisas Ele vai mover hoje, amém? E o Senhor colocou no meu espírito por várias vezes Ele dizia: todas as coisas cooperam para o seu bem, filha. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Eu falei: eu sei, Senhor. Ele falou: não, todas as coisas cooperam para o seu bem. Você sabe o que é todas? Eu falei: eu aprendi no sonho de Deus que todas é todas, né? Que tudo é tudo, que nada é nada. E o Senhor, com todo o seu amor, com toda a sua graça, Ele falava então a partir disso, eu quero que você entenda, se posicione, se movimente, tome uma direção.
Em Romanos 8:28, o Senhor diz, carta de Paulo aos Romanos, deixa eu colocar meu óculos. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, diz, né, muito conhecido, mas grandiosamente o Senhor tem falado, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Bate assim no peito e fala: todas as coisas cooperam para o meu bem. Aleluia, glória a Deus. Todas as coisas inclui, mesmo em momentos difíceis, como foi falado aqui hoje já, mesmo em situações difíceis, todas as coisas inclui, mesmo em momentos de angústia, de sofrimento, de dificuldade, de pandemia, de racionamento de emprego. Todas as coisas inclui, muitas vezes, amargas decepções. Isso também faz parte de todas as coisas, faz parte desse combo. Mesmo eu achando que nada está certo na minha vida, todas essas coisas cooperam para o meu bem. E quando eu reluto contra isso, e quando eu não aceito, quando eu fecho as portas, quando eu fecho a cara, quando eu fico sisudo, quando eu fico resistente, eu creio que há uma paralisação no mundo espiritual daquilo que o Senhor já está construindo na minha vida. Sabe quando você começa uma construção? E aí você para no meio dessa construção e fala assim: agora eu vou dar uma paradinha por falta de dinheiro, porque está chovendo, ou porque o pedreiro não veio. E essa construção para no começo, para no meio, para no alicerce muitas vezes. E a gente não entende o processo de Deus, a gente não entende a movimentação de Deus, e começa a reverter essa situação, reclamando, murmurando, xingando, saindo da posição da onde o Senhor quer construir algo grandioso sobre a nossa vida. E o Senhor disse que Ele operará em meio a essas situações para cumprir seu bom propósito. Ele continua operando em meio a essas situações difíceis que a gente está vivendo, para cumprir esse propósito, querendo eu ou não, querendo eu, resistindo ou não, o Senhor vai continuar cumprindo o seu propósito. É Deus quem garante os resultados na sua plenitude, com excelência para toda a eternidade. Então não é o que eu faço, não é muitas vezes o que eu acho, ou não é muitas vezes a minha razão. Nossa, mas todas essas coisas que aconteceram, eu sempre tive razão. Não é por conta de mim, é dele, por ele, para ele. O próprio Paulo diz aos Romanos também isso. É dele, por ele, para ele, todas as coisas vêm dele e volta para ele. Então não é o que eu acho, não é aquilo que já foi construído na minha vida durante toda, não é pelas experiências que eu já tive. E o Senhor disse: é Ele quem garante os resultados na sua plenitude. Ele garante o resultado, porque todas as coisas cooperam para o meu bem, e Ele garante isso. Você entende? Ele garante todas as coisas que estão acontecendo conosco, Ele garante na sua plenitude a excelência desse resultado. Ou seja, tudo que eu fizer vai ser excelente, porque o Senhor é quem garantiu esse resultado. Deus pode até mudar os planos, mas Ele não muda o seu propósito. Ele pode até mudar os planos. Ora, era desse jeito, mas eu vou começar a construir dessa outra maneira, por conta da situação e assim por diante. Mas Ele não muda o seu propósito. E muitas vezes a gente não entende, não acompanha essa movimentação. Quando eu não acompanho esse raciocínio, quando eu não tenho esse entendimento, eu muitas vezes patino, eu só afundo, eu não saio do lugar, eu não consigo acompanhar essa direção. Por quê? Porque o Senhor mudou os planos, eu não caminhei junto com Ele. A nuvem andou, não andei. O Senhor mudou os planos, eu não transicionei. E o fundamento de tudo isso
é uma fé inabalável nele. O fundamento de uma palavra que foi liberada para essa casa desde o começo do ano, desde que eu entrei aqui. Eu lembro, a primeira pessoa que orou por mim foi a pastora Eliana. Hoje eu falei com ela no WhatsApp: ora por mim, pastora, amiga. A primeira pessoa que orou por mim aqui foi ela. E ela com aquela mãozona, com carinho, tá, amiga? Mãozona porque você é grande, eu sou petitico, você bate aqui. Ela colocou essa mão, porque antes as pessoas vinham à frente, antes da pandemia, eram ministradas. E ela colocou essa mão, e aquela impartição que saiu dela, a situação que eu estava, mesmo em meio à angústia, mesmo em meio à mudança de planos, né? O Senhor mudou tudo na minha vida. E eu creio que todas as coisas cooperam para o bem, por isso que eu estou aqui. Graças a Deus por isso, agradeço ao Senhor todos os dias. E ela impartiu vida aonde estava em sequidão, aonde estava, muitas vezes, não, que nem o apóstolo Cristiano pregou esses dias, não tinha festa no deserto, não, era só sequidão mesmo, lugar árido, seco, e o Senhor impartiu essa vida, da onde fluiu da vida da pastora Eliana. E o fundamento de tudo isso é uma fé inabalável nele. Em Hebreus 11, a carta aos Hebreus, no capítulo 11, deixa eu ver se eu acho aqui, fala sobre a fé, onde o Senhor colocou grandiosamente isso no meu espírito e disse: esse é o fundamento. Esse é o fundamento para que eu acesse o sobrenatural. Esse é o fundamento para que eu consiga desfrutar desse sobrenatural. Em Hebreus 11 diz, tem duas versões, mas eu vou ler a minha primeiro. A fé é uma convicção estabelecida em relação às coisas que não vemos, mas eu aguardo com grande expectativa essas coisas se concretizarem. Ou seja, a fé é uma convicção estabelecida no meu espírito em relação às coisas que eu não vejo, mas eu aguardo com expectativa, com grande expectativa, essas coisas se concretizarem. Ou seja, eu aguardo o sobrenatural se concretizar no natural. Eu aguardo aquilo que o Senhor já preparou, já estabeleceu, já está tudo pronto, já está tudo preparado. E eu aguardo o sobrenatural se concretizar no natural. Tem umas traduções que dizem que a fé é um firme fundamento. É isso? A fé é um firme fundamento. A palavra grega traduzida para fundamento significa literalmente ficar sob. Ou seja, embaixo, debaixo. E essa palavra, ela era usada em um sentido técnico, de título de propriedade. Ou seja, essa palavra tinha um termo técnico usado como um título de propriedade. Ou seja, eu queria investir numa empresa, existe uma empresa, e eu quero investir nela. Então, eu vou lá, compro essas ações e adquiro uma parte ou uma grande quantia, uma porção dessa empresa. A fé é um título de propriedade das coisas que não se vê. Ou seja, a fé é um título de propriedade. O Senhor te deu essa autoridade, o Senhor te deu essa posse dessa fé, para que
aquilo que vai acontecer já seja seu. Você entende que é um título de propriedade? Você toma posse de algo que foi comprado para você. Ou seja, é Ele quem garante que as coisas que acontecerão, aconteçam realmente na sua plenitude, na sua vida. Esse título de propriedade foi comprado e foi nos dado. Então a fé é esse título, eu tenho a posse daquilo que vai acontecer. Por isso que a fé é o firme fundamento. Esse fundamento já foi comprado. Fé é dom. Vem de Deus. Então é Ele quem nos deu esse título para que tomemos posse, que venhamos adquirir aquilo que eu não vejo, mas já é certo que é meu. Entende isso? Entende esse título de propriedade que o Senhor passou para você? Você não fez nada para que isso acontecesse. Você não gastou nada. Você não se movimentou em nada. Você não suou em nada. Ele te amou e falou assim: olha, eu vou acrescentar essa fé, esse dom na sua vida para que você já tome posse das coisas que acontecem e que vão acontecer. A fé trata aquilo que esperamos como realidade. A fé, ela trata aquilo que a gente espera como uma realidade. Eu não fico pensando e sonhando em algo que vai acontecer. Eu vivo isso na plenitude, na essência disso hoje. Eu não fico sonhando um dia, quem sabe, não. Eu acredito hoje, eu já tomo posse disso hoje, eu já recebo isso hoje, já adquiro isso hoje. Nosso Deus, Ele é grandioso. O mesmo ontem, hoje, eternamente, que transita no passado, no presente e no futuro. Grande é o Senhor. Aleluia. Aquilo que não existe, passa a existir pela fé, porque ela é a base para não sermos abalados. Entende o fundamento? Ela é a base para não sermos abalados. Eu creio, eu acredito. Quando eu acredito, eu já me posiciono. Quando eu acredito, eu já tomo atitude. Que é uma atitude de fé quando você ora. Já é uma atitude que você acredita, senão você não iria orar, certo? Se você veio aqui hoje para ouvir uma palavra, para receber aquilo que os apóstolos, os profetas, os irmãos, é porque você acredita. É porque você acredita. Essa é uma atitude de fé. Amém? Quando eu falo apóstolos, irmãos, profetas, eu sei que nada é nosso, entende? É aquilo que flui de nós. Então, já é uma atitude de fé. E o Senhor tem olhado a intenção do nosso coração. O Senhor tem olhado com que intenção temos feito tudo isso. É para mim, para o meu eu? Essa fé é uma forma de fé que vai além da fé natural. Aleluia. E da fé para a salvação. Ela confia sobrenaturalmente. E não existe espaço para dúvida, nem para questionamento para qualquer assunto que seja. É impossível acessar o sobrenatural se não for através de uma nova natureza. É impossível eu acessar esse sobrenatural. Essa palavra foi liberada, mas eu quero continuar da mesma forma que eu estou. Essa palavra foi impartida sobre a igreja, e uma palavra para a eternidade. Não é para o dia de hoje. Não vejo a hora do meu sobrenatural acontecer. Não, é para a eternidade. O Senhor vai acrescentando, acrescentando, acrescentando. São sementes que serão plantadas, e assim o Espírito Santo rega. E nós desfrutamos de tudo isso. É impossível acessar esse sobrenatural se não for através de uma nova natureza. Paulo, ele diz aos Coríntios, 2 Coríntios 5:17, ele diz: se alguém está em Cristo, ela é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo.
novo de Deus. É isso que Ele tem preparado, tudo tem que ser feito novo. A velha criatura está na cruz, foi crucificada, ali ela morreu e ela ressuscitou em Cristo, uma nova pessoa com um novo DNA, um novo nome, tudo novo. De um bebezinho, foi crescendo até atingir a estatura de varão perfeito, filhos maduros. O desfrutar desse nível de revelação depende de quanto eu me rendo. Para eu desfrutar dessas palavras, desse nível de revelação que o Senhor tem liberado sobre essa casa, que o Senhor tem liberado sobre a nossa vida, depende do quanto eu me rendo, do quanto eu me entrego. Render-se a Deus é uma expressão de fé. Quando eu me rendo, eu amo. Quando eu tenho uma atitude de rendição, Senhor, eu entrego tudo. O que o Senhor fez por nós? Entregou tudo. Entregou tudo. Como eu meço o nível e a medida de revelação? Pela minha fé. Como eu meço o nível ou a medida de revelação do Senhor sobre a minha vida? Pela minha fé, o tanto que eu acredito. Porque se eu não acreditar, a palavra é liberada, eu vou embora para minha casa, ai, quanta coisa, ai, cada vez é uma palavra, cada vez é algo que impartiu, ai, esse pessoal só inventa moda, né? Tem gente que acha que a gente inventa. Vocês inventam cada coisa, inventam. Como assim? A gente é inventor? A gente inventa. Deus está no comando de tudo, amém? Deus está no comando de tudo, porque todas as coisas cooperam para o meu bem. Feche os seus olhos e coloque sua mão aqui. Coloque a sua mão e diga: todas as coisas cooperam para o meu bem, para o seu bem. Não se esqueça disso, amém? Não se esqueça disso, tudo que você está passando é para o seu bem. Um Deus de amor, como a pastora Cris falou aqui, um Deus amoroso, um Deus fiel, um Deus grandioso, um Pai amoroso. Jamais, jamais, eu sabendo dar coisas boas aos meus filhos, quem dirá o nosso Pai, o que Ele nos dará? Aleluia, glórias a Ti, Senhor, louvado seja o Senhor. O Senhor quer nos revelar algo. Bate o reflexo assim. O Senhor quer nos revelar algo grandioso, grandioso. E nós precisamos estar atentos, os nossos ouvidos. Fechado, né? Abre para mim, não consigo abrir essas garrafas, de verdade. Obrigada, viu? E Deus tem nos revelado coisa grandiosa. Ele tem uma movimentação nesse mês de destravar. O Espírito Santo falava destravar. Ontem eu estava fazendo umas coisas em casa, ele falava: eu quero destravar. Eu destravar? Sim, ele falou, essa é a palavra. Eu quero destravar, quero tirar a trava, aquilo que tem travado o entendimento das pessoas, o seu entendimento para aquilo que eu quero movimentar, para aquilo que eu quero fazer. Eu quero abrir o seu entendimento para que você entenda, porque quando a gente entende, a gente se posiciona corretamente. Porque quando a gente não entende, você fica perdido, é ou não é? Dá uma conta de matemática, se eu não entendo aquilo, eu fico perdida. Dá um mapa mal escrito, se eu não entendo aquele mapa, eu fico perdida. E não é um entendimento no intelecto, é um entendimento no espírito, porque vem dele, é no espírito, e ele quer destravar algo grandioso sobre essa casa e este lugar, para que a gente entenda. Quando eu entendo, eu me posiciono. Quando eu me posiciono, eu tomo posse, eu vivo, eu desfruto, eu recebo. Amém? Grande Deus.
O Senhor fez algo, eu vou abrir um parênteses aqui. Algumas pessoas já sabem, eu acho. Mas o Senhor fez algo grandioso há uns anos atrás na minha vida, que o Senhor destravou isso no meu entendimento. Eu vim de uma família muito brava, muito brava, muito brava, todo mundo é bravo. Era, eu não sou mais. Muito bravo. Então, quando as pessoas se reuniam, meus familiares, parecia briga, sabe? Sabe quando todo mundo vai almoçar, parece briga? Eu falei, não, eles só estão conversando. Não é briga não, eles só estão conversando. E minha mãe era muito brava, então, por conta disso, eu cresci assim e achei que isso era normal. Achei que isso era normal, eu sou brava, é meu jeito, sou brava. E minha mãe era um tipo de pessoa que se ela falasse alguma coisa e você respondesse um pouco diferente, voava o que tivesse na frente dela, panela, talher, chinelo e assim por diante. Então eu cresci assim, meu irmão também. Meu irmão continua bravo, mas Jesus vai libertar ele. E muito brava, e essa braveza, essa intolerância, fazia com que as pessoas tivessem medo de mim. Medo de me contar alguma coisa, porque aquele, sabe, escreveu, não leu, falou, levou. Quem mandou você fazer isso? Já tinha logo uma resposta de cara. Podia ser quem for. Um dia quase eu fui presa num fórum, porque eu respondi para um juiz. Mas para mim é normal, ele falou, quem pergunta quer resposta, já viu aquilo? E aí eu quase fui presa. Ele falou, se você falar mais uma palavra, você não sai daqui hoje. Eu não falei mais nada. Mas assim, as situações que eu vivia, para mim era tudo normal. Só que aquilo, quando o Senhor se revelou a mim, e essa velha natureza foi morrendo, né? Foi morrendo, foi sendo entregue na cruz. E o Senhor começou a me incomodar com essas minhas atitudes de ser brava. Eu fui pastora há 15 anos numa igreja. Todo mundo sabia das coisas, mas eu era a última a saber. Por quê? Porque eu era muito brava. Se eu soubesse de alguma coisa, eles iam ver só comigo. Sabe aqueles negócios assim? Como é que vocês... Nem sei fazer mais. Nem parece, né? Não sei se parece que eu era muito brava. E eles falavam mais com o Marcos, né? Com meu marido. Eles conversavam mais com ele. Por conta de eu ser muito brava desse jeito. Intolerante. Muitas vezes a voz das pessoas me incomodavam. Às vezes eu não queria ouvir. Eu falava assim, olha, se você ficar quieto, você já me ajuda. E isso foi crescendo de uma tal maneira que isso começou a me incomodar. E eu falei, Espírito Santo, eu não quero isso para minha vida mais. Porque eu sou assim. E eu comecei a chorar no quintal da minha casa. E eu sentei no chão ali no quintal e comecei a chorar. Eu falei, eu não quero ser assim. Eu não quero ser dessa maneira. Que coisa chata se chegar perto de uma pessoa, aquela pessoa brava tem resposta para tudo. E eu falei, eu não quero ser mais assim. Eu não quero. Senhor, por que eu sou assim? De onde vem isso? Eu sei que não é só tirar o fruto, não é um esforço. Eu não quero me esforçar para melhorar. Eu quero que seja metido um machado nessa raiz para nunca mais dar nenhum fruto. E eu comecei a chorar naquela hora, porque eu acho que deveria ter acontecido alguma coisa nessa situação de braveza e acaba magoando pessoas e assim por diante. Principalmente em casa, né? Eu era o homem da casa. Se eu era bravo, eu era o homem da casa. Tudo errado. Mas mesmo assim, todas as coisas estavam cooperando para o meu bem, com certeza. Até ao ponto daquilo me incomodar tanto, que eu comecei a chorar, clamando. E eu parei a ouvir, parei de falar. E o Espírito Santo falou assim, você se lembra quando você nasceu no ventre da sua mãe? Você se lembra? Eu falei, claro que não, né? Eu estava no ventre. Ele falou, pois é. Você já ouviu uma história na sua família que a sua avó era tão brava? Sua avó era tão brava, mas tão brava, que quando a sua mãe engravidou,
Ela ficou com tanto medo da sua mãe, da sua avó, tanto medo, que ela apertou você durante 7 meses. Uma barriga de 7 meses não aparecer? Imagina o tanto que ela apertou, né? E por conta disso, você nasceu de 7 meses. Você sabia que era por isso que você nasceu de 7 meses? Eu falei, não acredito que era por isso. E por conta disso, você nasceu com problemas pulmonares, você ficou 2 meses na incubadora. Você ouviu essa história na sua família? Eu falei, eu ouvi uma vez só, mas eu nem quis saber disso, porque acho que eu era um pouco intolerante, então não quero saber de história fiada, sabe? E o Senhor foi me trazendo à memória, como eu ia saber disso? Minha mãe já morreu, minha mãe já faleceu. Como eu ia perguntar isso para alguém? Quem é que ia me contar isso? Só ela sabia. Todas as coisas estão debaixo dos olhos do Senhor. Todas as coisas. E naquele dia, e eu já chorando, e eu falei, Espírito Santo, então, é por conta dessa rejeição que eu sou desse jeito? Na barriga da minha mãe, do ventre, que foi ministrado os 3 dias aqui, que muitas coisas é de 2 a 3 meses do feto, né? Com o sistema neural, com tudo é formado. E o Senhor me falou, sim, esse medo passou tudo para você. Eu falei, mas eu não tenho medo. E eu não tinha medo de nada, eu não tenho medo mesmo, mas a minha ausência de medo era a minha defesa. Então por isso que eu era brava, né? Por isso que eu era brava, porque eu falei, eu não tenho medo de nada. E quantas vezes, né, eu trabalhei com libertação, cheguei em lugares difíceis, assim, um ambiente difícil, uma família difícil, a manifestação de demônios. Eu falei, não tenho medo não, o que é? O que é para fazer? Era desse jeito. Então, assim, a minha defesa era o ataque. E o Senhor foi trabalhando isso naquela hora, naquele momento, trazendo toda a minha memória, essa rejeição. E é por isso que você é brava, é por isso que você é intolerante, é por isso que você briga, é por isso que você fala desse jeito, você é dona da sua razão. Almática 100%, né? E o Senhor foi trabalhando isso em mim. E naquela hora eu falei, então, Espírito Santo, eu quero ficar livre disso. Coloque as suas palavras. Eu não lembro, assim, as palavras com que eu orei, mas eu fui orando ali. Ele que foi fazendo. Ele não começou a boa obra? Ele foi falando ali. E eu fui rejeitando, repreendendo. Não foi uma mágica. Eu levantei dali e já não tinha mais nada. Não foi uma mágica. O Senhor me deu as oportunidades para eu mudar. Amém? O Senhor me deu oportunidades. E eu fui vendo que eu conseguia, através do Espírito Santo, rejeitar toda essa situação e passar por tudo isso. E eu fui percebendo, as coisas já não me irritam mais. Eu não sou uma pessoa mais irritada. Eu não sou mais intolerante. Até a voz das pessoas me irritava, isso não me irrita mais. Se alguém comia do meu lado mastigando, isso me irritava, mas que coisa. Pode falar. Tudo. Sim. Quando eu aponto, ó que eu aprendi. Quando eu aponto para fora, eu adoeço. Quando eu aponto para dentro, eu sou curada. Eu falo isso para todo mundo. A todo mundo. Todas as minhas clientes, todas as mulheres. Isso ficou cravado no meu espírito. Então o Senhor me deu as oportunidades de sair dessa situação. E muitas vezes dessa zona de conforto eu sou assim mesmo. Não é? Eu crio uma barreira e a negação me impede de ser transformada. Não, eu sou assim mesmo. Não preciso disso. Não, mas é assim mesmo, minha família é toda assim. E por causa das experiências da vida, eu sangrava em cima de outras pessoas. E o Senhor foi trabalhando grandiosamente. Isso não estava aqui. O Senhor foi trabalhando grandiosamente. Eu creio que Deus tem algo para destravar hoje no seu entendimento, amém?
destravar, porque todas as coisas cooperam para o bem, seu bem, daqueles que amam ao Senhor. Quem é que foi chamado pelo propósito do Senhor? Todos nós estamos aqui. Foi chamado para um propósito: manifestar a vida para aqueles que não têm, a vida do Filho que está em você para quem não tem. E lá fora eles estão clamando, esperando pela manifestação de vida que existe em você. Vou voltar aqui, tá? Aleluia. O Senhor quer trazer cura. Trazer cura para aquilo que você acha que era normal na sua vida. Aquilo que você acha que é assim mesmo, é dessa maneira. Existe uma raiz que alimenta essa árvore, por isso que dá esse fruto. E o Senhor é um machado que esmiuça esse mal, essa raiz, amém? Em nome de Jesus. Para terminar, e depois nós vamos orar. Em Atos 16, a pastora Zelinda domingo trouxe uma palavra tremenda. Eu assisti de manhã só, porque à noite estava na igreja da chácara. Inclusive a Zê falou meu nome, me chamou, né? Eu não estava presente por conta que eu fui pregar em outro lugar, né? Chamou, né? Eu sei porque algumas pessoas falaram, tudo bem, tá tudo bem. E ela também me falou, né? Depois, amiga, você tá bem? Amém. Em Atos 16, a partir do capítulo... a partir do versículo 11. Aleluia. Glória a Deus. A partir do 11, diz assim: se você tiver aí na sua... Foi pregado sobre Atos 16, né? Também. Mas eu estava lendo, o Senhor me trouxe à luz, me trouxe ao entendimento algo que saltou os meus olhos, assim, queimou dentro de mim. A partir do versículo 11 diz assim: Paulo, né, navegando de Troade, seguimos em linha reta para Samotrace, no dia seguinte para Neápolis, e de lá rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito da Macedônia e colônia romana. Nessa cidade ficamos vários dias. No dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Assentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. E uma das mulheres que nos ouviam era temente a Deus. Em algumas traduções falam que ela servia a Deus. E chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Depois de batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou rogando: se julgais que eu sou crente no Senhor, entrai e permanecer em minha casa. E assim nos convenceu. Um pouco antes disso, eu não vou ler, mas só para dar uma fundamentação para aquilo que o Senhor quer construir, tem construído. Paulo, ele tinha uma missão, ele tinha um propósito, aquilo que o Senhor colocou para que ele fizesse muito bem, com excelência. E ele chegou uma das suas missões, ele chegou para pregar numa cidade. E o Espírito Santo, um pouco antes disso que nós lemos, e o Espírito Santo falou assim: não, você não vai pregar aqui não. Aí ele foi para a Ásia, o Espírito Santo falou: não, você não vai pregar aqui não. E ele foi para outro lugar, o Espírito Santo falou: você não vai pregar aí também não. Aí ele falou: sabe de uma coisa? Para tudo,
vou deitar, vou descansar, vou esperar o Senhor me dar uma direção. E ele teve uma visão, não foi um sonho, foi uma visão, estava acordado. E ele teve uma visão de um homem em pé que dizia: passa a Macedônia e nos ajude. E assim, ele na mesma hora juntou toda a sua comitiva, né? Lucas fazia parte, Timóteo fazia parte, Silas fazia parte, juntou toda a sua comitiva e foi para a Macedônia. E aí, que nós lemos aqui, navegamos, seguimos em linha reta, de lá rumamos para Filipos. O Senhor tem o controle de tudo, de todas as coisas, amém? Ele está no comando de tudo. Nada é fora do controle de Deus, do comando de Deus, nada. Todas as coisas já estão perfeitamente aprumadinhas, tudo certinho, para que o Senhor quer construir, para que o Senhor quer fazer. Todas as coisas. E quando Paulo se prontificou, determinou e falou: eu vou para onde o Senhor me mandou, levanta, juntou todo mundo e foi para Macedônia. E quando ele chegou nessas cidades, ele chegou e falou: eu preciso de um lugar para orar, vamos lá na beira do rio, vamos lá. E ele achou que, ele imaginava que lá, pensa comigo, eu lendo isso, pensa comigo, Paulo podia procurar uma praça, Paulo podia procurar uma sinagoga, ou a casa de alguém para orar. Vamos juntar aqui, ó, as cadeiras na casa de alguém. Tudo tem a direção de Deus. Os nossos ouvidos precisam estar atentos para aquilo que o Senhor, que o Espírito Santo tem falado. A direção que Ele tem nos dado, é essa a nossa movimentação. E quando Paulo foi orar à beira desse rio, lá havia umas mulheres sentadas à beira do rio. E ele começou a orar, eles começaram a orar e a ministrar e a pregar. E Lídia, que era essa vendedora de tecidos, ela foi atraída pelo Senhor. Ela já era uma judia, ela já era crente. Ela já era. E o Senhor, tanto é que foi a partir dessa, eu creio que todo mundo já sabe, mas foi a partir dessa reuniãozinha de rio, na beira do rio, que começou a igreja de Filipos, de Filipenses. Amém? Foi a partir dessa vendedora de tecidos, a partir dessa reunião de mulheres à beira do rio, que foi fundada a igreja de Filipos, e em consequência disso, depois foi a Tessalônica. Então, havia um propósito para aquilo. Quando Paulo se levantou e falou: não, eu vou pregar aqui nessa região, o Espírito Santo falou: não, você não vai pregar aqui não. Ah, então eu vou pregar em tal lugar, porque eu acho que é assim. Não, você também não vai pregar ali. Ele falou: então para tudo, e eu preciso ter uma direção do Senhor para aquilo que Ele quer. Senão, não tem acordo. E ele deitou e o Senhor mostrou, deu essa visão a ele. Ele se levantou, ele foi até essa cidade e lá haviam essas mulheres. E a palavra nos diz que de lá rumamos para Filipe, a cidade mais importante. Nessa cidade ficamos vários dias. E no dia de sábado, saímos para a beira do rio, aonde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Tudo já tinha direcionado, amém? Tudo o Espírito Santo já tinha direcionado. E aconteceu que o Senhor abriu o coração daquela mulher. Preste atenção numa coisa, ela já era crente. Ela já ouvia a palavra de Deus, ela era uma judia. Ela já conhecia as leis, conhecia os mandamentos, né? Conhecia toda a Torá ali, as leis. E o Senhor viu a disposição do coração dela, porque havia um propósito ali. Quando o Senhor viu aquela intenção, aquela disposição do coração dela, falou assim: olha, eu vou abrir o seu entendimento para tudo que Paulo falar. Então não é nada sobre nós. Quantos lugares Paulo passou, mas o Senhor olhou para a vida de Lídia e falou assim: olha, eu quero abrir o seu entendimento, eu quero abrir o seu coração, a minha palavra vai chegar até você, porque daí vai sair grandes coisas. O Senhor a atraiu.
Não é nada sobre nós, entende? Não foi eu que preguei, não fui eu que falei, não foi João que falou, não foi Maria que disse. Não é nada sobre nós, é Ele quem faz. Nós só nos movimentamos conforme o Espírito Santo nos direciona. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Depois disso ela foi batizada como os de sua casa. E ela nos convidou: se julgais que eu sou crente no Senhor, entre e fique na minha casa. E eles falaram: sim, nós vamos ficar aqui na sua casa. Aí no outro dia levantaram e depois começa, né? Foram de novo orar à beira do rio, e no meio do caminho tinha uma jovem que tinha um demônio e que ficava zombando deles, e assim por diante, até que eles foram açoitados, presos, encarcerados, né? Cantavam louvores ao Senhor, e as prisões, as cadeias se abriram. Tudo cooperando para o bem dos que amam a Deus. Nada por acaso, nada sem o consentimento de Deus. Todas as coisas o Senhor já tinha extremamente estabelecido para que cumprisse o seu propósito. Amém? Então não é para eu ficar sentada reclamando porque disso, porque daquilo, sendo que Deus tem coisa grandiosa e eterna para nós. Não é só o hoje, não é só o natural. As coisas acontecem no natural, por consequência Deus está posicionada perfeitamente no sobrenatural. Por estar posicionada perfeitamente na onde o Senhor quer que eu esteja, segundo a sua vontade e o seu propósito. E assim eu consigo acessar através da fé inabalável nele, tudo que ele planejou para que vivêssemos e desfrutássemos disso em nome de Jesus. Amém? Todas as coisas. Coloque a mão de novo sobre o seu ventre. Abaixei, andarabassube. Todas as coisas. Há algo grandioso sendo impartido sobre a sua vida para você nunca mais duvidar disso. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Nunca mais se esqueça disso. Nunca mais você vai sofrer por conta das coisas que estão acontecendo. Feche os seus olhos. Baixei e andarás. Oh, Espírito Santo de Deus, todas as coisas. O louvor pode subir? Todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, para que você não sofra mais, para que você não se decepcione mais. O Senhor está deixando claro no seu espírito todas as coisas que o Senhor tem estabelecido, que o Senhor tem permitido acontecer na sua vida para o seu bem. Não é para o mal, não é para uma tragédia, não é para algo ruim, é para o seu bem, porque o Senhor te deu um título de propriedade. A fé é esse título de propriedade, ou seja, você já tomou posse de todas as coisas que acontecerão na sua vida. Esse título é seu, Labaxei andarás. Esse título é seu. O Senhor trabalhou por isso, o Senhor movimentou-se por isso, o Senhor se entregou por isso, o Senhor entregou o seu único filho por isso, para que você cresça, que todas as coisas que acontecerão já estão estabelecidas no dia de hoje. Creia somente. Você foi chamado para um propósito de Deus, não duvide nunca mais disso. Mas será que o que Deus tem para mim? Não tem será. É certo de todas as coisas que o Senhor preparou para a sua vida são as melhores. Muitas vezes você está diante da mesa, a mesa está posta, o banquete está preparado, e você fica olhando para aquela mesa com a sua barriga roncando de fome, tudo ali já pronto, estabelecido, e se contentando muitas vezes com as migalhas que caem da mesa. Não, tá bom só isso aqui. Tá bom só isso aqui, só que caiu da mesa. Não. Se coloque em pé nessa noite. Não é só isso. Abaixei, andarabaçu. Não é só isso que Deus tem para você. Tudo que você tem passado é para o seu bem, para aperfeiçoamento dos santos,
para aperfeiçoamento da igreja, do corpo de Cristo, dos filhos. Oh Senhor, nós clamamos a Ti, Deus. Nós clamamos a Ti, Senhor, e nos rendemos totalmente ao Seu senhorio e tudo que o Senhor tem formado em nós. Nunca. Nem sobre o que podemos fazer, é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer, é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. O Senhor é santo. O Senhor é santo. Feche os seus olhos, deixa o Senhor destravar algo no seu entendimento. Deixa o Senhor destravar algo no seu entendimento hoje. Você que está em casa, se posicione também, se coloque na posição que o Senhor quer que você esteja, de filho maduro, debaixo de uma palavra profética, debaixo de um propósito. Oh Senhor, em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida que está aqui hoje, você que está em casa, que seja destravado hoje. O Senhor arranca. O Senhor estende as suas mãos. Pode ser? Estende as suas mãos. Existe uma chave para você destravar isso do seu entendimento. Existe uma chave que o Senhor te deu para você destravar isso do seu entendimento. O Senhor vai te dar muitas e muitas oportunidades, mas hoje o Senhor quer isso de nós, que seja destravado isso do seu entendimento, para que você se posicione e alcance e acesse o sobrenatural sobre a sua vida. O Senhor tem liberado coisa grandiosa, o Senhor tem liberado coisa que o seu olho não viu, o Senhor tem liberado algo para que você desfrute, para te trazer leveza, para te trazer alívio. Receba essa chave. Destrave isso do seu entendimento. Coloque bem no seu entendimento. Eu sei que é no Espírito, mas coloque assim no seu entendimento. Fala: Deus, eu destravo agora tudo que me impede de acessar esse sobrenatural. Senhor Deus, eu destravo agora, em nome de Jesus, tudo que me impede, Senhor Deus, de receber tudo aquilo que o Senhor tem trabalhado, tudo aquilo que o Senhor tem agido, tudo que o Senhor tem feito e movimentado ao meu favor, Pai, em nome de Jesus. Eu sei que Deus quer nos elevar de nível, mas esse mês é algo que o Senhor vai nos surpreender, com a sua grandiosidade, com a sua graça, com o seu amor. Eu creio que o Senhor nos deu uma oportunidade grandiosa hoje, amém? Aleluia! Em nome de Jesus, receba esse destravamento. Essas travas foram lançadas por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que impedia de você acessar esse sobrenatural, essa revelação do sobrenatural, o Senhor lançou por terra, porque o Senhor te deu um título de propriedade, que é essa fé inabalável nele. E essa fé não vai se corromper, essa fé não vai se esmorecer, essa fé não vai se corromper com aquilo que você está vendo, aquilo que você está enxergando, com aquilo que é natural, com aquilo que é externo, mas aquilo que está dentro de nós, é aquilo que o Senhor vai produzir grandes coisas. É de dentro para fora, é de dentro para fora. Por onde você passar, achei andaraço. Aquilo que sair de você, aonde o Senhor te curar, você vai curar, no nome de Jesus.
Aonde você foi consolado, você vai consolar no nome de Jesus. Aonde você foi restaurado, você vai restaurar no nome de Jesus. Aonde você foi liberto, o Senhor vai te usar no nome dele para libertar. Ah, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, tudo por ti. Nós te louvamos e te agradecemos. Nós te agradecemos porque não é por merecimento, é por graça. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Oh, obrigado, Deus. Um pouquinho profeticamente, sobrenatural, o movimento do meu sobrenatural, igreja, aí na sua casa, na sua família, receba o sobrenatural, receba o sobrenatural, aleluia. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.